nós estamos aqui para falar um pouco sobre o desafio de contratação de executivos, principalmente para empresas investidas. E para falar desse tema, eu estou aqui com o Rubens Padilha, executivo de finanças, tendo atuado como CFO em uma investida de Private Equity, e hoje é o sócio da Griff Capital e também conselheiro da Inside. Rubens, obrigada pela sua participação. Thalita, eu que agradeço. Para mim, agora publicamente, dizer que é uma honra, porque uma pessoa que conhece acho que tantos profissionais ter me selecionado para estar aqui, então é uma honra. Muito obrigado. Imagina, o prazer é todo meu. Rubens, quando a gente fala de investidas, a gente percebe, ou de fundos de investimento, a gente percebe que existe, claro, um cuidado muito importante no momento da tese financeira, da tese de negócio, e claro, gasta-se bastante tempo com isso. Por outro lado, na minha visão aqui como Headhunter, eu percebo que ainda gasta-se pouco tempo falando sobre pessoas. E no final do dia, se a gente não tiver um bom time, não adianta, né? A gente não vai conseguir colocar em prática ali aqueles projetos que a gente imaginou para aquela empresa. Na sua opinião, ainda existe uma falta de atenção nesse ponto dentro dos fundos de investimento? Eu acredito que para a gente entender o funcionamento, a gente precisa entender primeiro quem contrata e depois quem é contratado. Então, quem contrata hoje, executivo quem contrata é o próprio Private Equity. Quem são as pessoas que estão no Private Equity? As pessoas que estão no Private Equity são, geralmente, ex-funcionários de M&A de banco, ex-pessoas que trabalharam em consultorias dessas importantes, que eu não preciso citar o nome, mas consultorias fortes. Algumas pessoas que vieram direto de um MBA de faculdade ranqueada. Então, assim, estamos falando de pessoas de qualidade, de fato, tecnicamente falando, irrepreensíveis. E quem está na investida? Pode ter também, óbvio, ter se atualizado, ter feito MBA lá fora e tudo mais, mas preferencialmente alguém que já entregou alguma coisa. E esse alguém que já entregou alguma coisa, ele não necessariamente está linkado de fato a uma atividade tão técnica quanto o pessoal do Private Equity, mas também é um cara que sim, ele tem que ter entregado. Se ele não entregou, é muito difícil você chegar lá só com um currículo muito bom falando, poxa, eu fiz um MBA, então tá aqui, você verá CFO, verá CEO. Então, tendo dito isso, o Private Equity ele encara como se ele tivesse duas empresas, de fato ele tem duas empresas na mão dele. Sim. Um fundo e o outro a investida. No fundo, ele vai atrás desses caras técnicos, ele faz todo aquele trabalho de treinamento, de continuous improvement e tudo mais, enquanto que na investida é aquela sensação de temporário, é a sensação de 5 anos. Eles têm essa questão de segregar um pouco, né? De você falar, poxa, eu sou aqui o Private Equity e você é a investida. São duas empresas. São duas empresas diferentes. E aí, eles, na minha opinião, acabam criando uma postura que é, poxa, como é que você atrai, para mim essa é a grande dificuldade, um executivo de uma empresa de capital aberto para trabalhar numa investida que um Private Equity, 99% das empresas são empresas que não estão no radar. Sim. Por isso que é um mercado privado e não público. Muito difícil. E eventualmente você vai estourar seu budget. Então você não consegue contratar um funcionário de empresa de capital aberto, que tem skills e conhecimentos diferentes, um cara que pega uma empresa do zero e transforma em algo. São skills diferentes, você tirar daqui para cá e daqui para cá, são skills diferentes. O que não quer dizer que um não pode virar o outro. Esse que é meu ponto. Então, o que se cria no mercado de Private Equity é o early stage e o final stage. E para mim esse é o grande erro. Porque assim, você sabe que esse cara do final stage é o cara que vai eventualmente fazer um IPO, eventualmente vender a empresa para um estratégico, e aí se ele vai para o IPO ele vai ser aproveitado. Se ele vai para o estratégico, geralmente é mais difícil ser aproveitado, mas todo mundo que está comprando a empresa, o cara está comprando também os funcionários da empresa. Então ele olha lá e fala assim, poxa, esse diretor financeiro é melhor que o meu, talvez seja um bom momento de troca. Mas o fato é que são duas pessoas que são tratadas de maneira diferente e com paybacks completamente diferentes. O cara que está no final stage, ele ganha muito dinheiro, enquanto que o cara que está no early stage ganha menos. Inclusive tem uma etapa até que é mais desafiadora, né? Porque você pega uma empresa as duas são extremamente despreparada e você precisa preparar aquela empresa, time, processos, enfim. De fato, eu acho que uma tem mais receita de bolo, né? A hora que você vai fazer um IPO, uma venda, é mais fácil de lidar e o Private Equity entende mais, consegue te ajudar mais. Sim.
e criar atração é difícil, é difícil. Enquanto que um é 70% transpiração e 30% inspiração, o outro é 90% transpiração e 10% inspiração. É verdade. Mas o ponto é o seguinte, a hora que a empresa anda, o que acontece? O próprio Private Equity, muitas vezes, em vez dele investir, treinar, capacitar a diretoria dele para ir para o next level, ele troca. E o que acontece no momento que o EBITDA precisa estar maior também, ele perde também. Por quê? Porque eventualmente você precisa trocar e pagar um preço maior. Quando que para o ambiente, para o environment dos Private Equity, se não tivesse essa classificação de early stage e last stage, eles iam criar mais funcionários, iam ter mais pessoas à disposição deles para poder tocar essas estratégias e não teria esse gap, não teria esse medo de entrar e falar, pô, eu tô entrando no early stage, tô entrando... Então assim, é mais difícil contratar, você sabe que é mais difícil contratar. Você vai trazer um cara para o early stage, é mais fácil, porque geralmente é um cara que é um diretor, mas ele vai criar um cargo de chief level, isso vai carimbar no... Agora, outro que já tem esse cargo de chief level, já entregou, ele quer saber cadê, pô, eu vou ficar trabalhando para o outro depois pegar. Então você vai criando socialmente uma dificuldade para o próprio Private Equity que não vale a pena. Então, é difícil falar valoriza, não valoriza? Eu acho que sim, eles escolhem bons funcionários, mas as empresas de Private Equity, elas podiam começar a educar o mercado. Falar, ó, esse cara, não é que ele está aqui, que eu vou ficar com ele de 5 a 7 anos. Não, esse cara é um cara que, poxa, se for um IPO ele vai seguir fazendo e, pô, fui eu que fiz esse cara, ó, que ótimo. Ou eventualmente, se for para um estratégico ele não for aproveitado, esse cara é um cara que eu confio, eu sei que entrega, ele já participou por tudo. É muito mais fácil você trazer um cara preparado para o early stage e ficar até o final stage. Isso é legal, porque em uma outra conversa nossa, você até trouxe, né, que o fundo, ele não enxerga esse executivo que ele está colocando lá naquela empresa, naquela investida, como um time do Private Equity, né, como um time do fundo. De falar, puxa, eu tenho esse cara aqui que é um cara muito bom e ele vai estar comigo nos próximos projetos. É por isso, será, Rubens, que a gente... E aí, indo para uma segunda pergunta, existe um turnover muito alto quando a gente fala de investidas. Né? Como headhunter, eu percebo que muito rapidamente tem um executivo, daqui 6 meses a gente percebe que já é outro executivo. A que você atribui esse turnover alto? São duas frentes, né? Uma é a frente do funcionário e outra é a frente do Private Equity. A frente do funcionário, para mim, é mais simples. Como eu falei, tem o early stage e o final stage. O funcionário que vem se destacando dentro da indústria, é muito comum ter encontros de CFOs, então as pessoas se conhecem dentro da indústria. E aí o cara que está se destacando, está lá no early stage, sabe que vai levar 3 anos com o risco de tirarem ele, botarem alguém para um final stage, vem um outro private equity disposto a apostar nele no final stage, esse é um fator, ele sai e vai para o final stage porque isso mitiga muito o risco dele. E o outro lado é o lado do próprio private equity. Por ser investidor, eu vejo bastante, eu comparo muito o mercado de private equity no Brasil com o mercado lá fora. Eu acho que a grande diferença, a principal diferença, é que o private equity lá fora, ele deixa a empresa fluir mais, a empresa tem a identidade dela, ela flui mais, ela anda mais sozinha, e o private equity, ele é mais alguma coisa que ajuda ela a deslizar, ele facilita o movimento dela, então ele é um facilitador. Então, do lado do private equity, eu acho que falta um pouco mais o private equity dar atenção para a empresa como um todo, assim como para o empreendedor. Aqui é muito comum você ter uma empresa que está a 2.000 km de distância do private equity e o pessoal do private equity entender que, poxa, a importância do view do empreendedor e a importância do view do funcionário, do executivo, é minimizada em relação ao entendimento deles de mercado. Então isso gera um conflito natural e é muito comum ver conflito entre empreendedor, private equity, funcionário e private equity. Então isso tudo acho que gera esse turnover alto, porque de fato é muito alto. Quando a gente fala que é um projeto de 5 anos, 7 anos, é mais fácil você ver aquele recurso como um recurso que você pode mudar, mas eu acho que deveria ser justamente o contrário. Poxa, se é um tiro curto, eu preciso montar um time forte, uma identidade forte, e daí vamos gerar valor para conseguir a liquidez depois. E do lado de cá, Rubens, como consultoria, a gente tem um desafio adicional, porque quando a gente pensa em trazer um executivo para uma empresa, a gente vai avaliar não só, né, o currículo dele, a experiência, mas a gente vai olhar o ecossistema, né?
como é que é a governança dessa empresa, como é que é a cultura, como é que é o ambiente que ele vai encontrar. Mas quando a gente fala nessa realidade de Private Equity, a gente tem um desafio maior, porque de um lado a gente tem o fundo com uma governança diferente, com uma cultura diferente, depois a gente tem a investida, que geralmente é uma empresa familiar, tem uma outra cultura, outro ambiente, muitas das vezes não tem processo. Então, a gente precisa do lado de cá de um executivo que consiga se adaptar a esses dois mundos. Né? Então, tem uma dificuldade. Onde é que você vê uma oportunidade de melhoria nesse processo? Como é que a gente consegue minimizar isso? Eu acho que está muito linkado na resposta anterior, porque eu sou investidor, eu trabalho, eu tenho recursos de famílias que investem no meu negócio e eu faço investimento. Eu não tenho a pretensão de chegar em vários investimentos que eu faço, inclusive alguns privados, e querer, mostrar para o pessoal como é que a gente vai tocar isso aqui. Eles têm cultura própria e tem que ter a cultura própria. É uma beleza, isso é lindo. Assim, a empresa tem uma cultura própria. Você chega, o importante em você como investidor chegar numa empresa é sentir que todo mundo lá sabe o que quer. Óbvio que a empresa no early stage, ela não tem processo, ela não tem cultura muitas vezes, mas cabe ao executivo entender qual que é a cultura que eles querem criar lá dentro e criar. E nesse lado o executivo ele tem que ter autonomia. Porque o fundo ele é um investidor, é um facilitador. Se você quiser fazer uma empresa da Faria Lima, de mercado financeiro, que é um fundo, ficar igual uma empresa que está atuando no interior do Pará, porque é uma fazenda de gado, eventualmente, estou dando um exemplo, não vai conseguir. Tem que ter cultura diferente, tem que ter uma cultura própria, uma cabeça própria. Então, no meu entendimento, a melhor forma de lidar com isso é: poxa, se tem cultura, é uma cultura forte, vamos fortalecer. Vamos criar essa identidade espetacular. Se não tem uma cultura própria, vamos ver qual que é a cultura que cabe aqui nesse pessoal. Isso é o trabalho do executivo. E aí, óbvio, o executivo tem que prestar conta ao conselho. Então vai lá no conselho e fala: a gente está querendo fazer esse trabalho. E é aqui que a gente vai. O conselho aprovou, vamos com tudo para cima. O que não dá é o conselho querer falar pro cara: não, mas essa cultura eu estava pensando. Então, pô, meu amigo, você nunca pisou ali no campo. É verdade. Então, assim, é uma beleza. Assim, eu acho muito bonito mesmo, a empresa ter a cultura própria. Você chegar na empresa, você vê que as pessoas têm até as mesmas formas de expressão muitas vezes. Eu trabalhei na Ambev. Na Ambev é o top, firma, tem alguns jargões que, do jeito que você está num lugar, você escuta o cara, esse cara foi da Ambev ou é da Ambev. Isso é muito legal. Sim. Então, na minha visão, a forma a ser tratada é individualizar mesmo. Individualizar, que eu digo, na verdade, separar, você segregar o que é o private equity e o que é a empresa. Porque o retorno vai ser melhor se a empresa tiver uma cultura própria. Perfeito. Essa é a minha visão. Eu acho que tem, na verdade, como Headhunter, como consultoria, Inside, a gente vem discutindo muito, né, até com você, com os nossos conselheiros, o quanto a gente consegue agregar valor nesse processo. Porque tem muita oportunidade de melhoria. Sim. Tanto como a forma com que o Private Equity olha a investida, como é que a gente vai buscar esse executivo. Então, eu acho que tem muito para discutir, mas eu quero muito te agradecer por ter vindo aqui trazer um pouco da sua experiência, da sua visão, que viveu isso, né? Então, ainda vivo, melhor, né? E ainda vivo. Eu vivo do outro lado, do outro lado, então ninguém melhor do que você. Na verdade, do mesmo lado, só com um escopo diferente. E agora, com a visão da Inside, né, como nosso conselheiro, vendo os desafios que a gente tem na contratação, obrigada. Eu te agradeço. Foi muito proveitoso. Eu te agradeço, foi um prazer. Obrigada.